Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre ângulos formados por retas transversais, ângulos adjacentes. Bora lá? O que são ângulos? Vamos começar do começo, né? O que são ângulos? Ângulo é a região entre duas semirretas. Então eu tenho duas semirretas, elas têm uma origem, mas elas vão embora para o infinito, tá bom? Por isso que é semi, é metade de uma reta. E a mesma origem. Então, o ângulo é esse espaço interno, amarelinho ali, ó, entre essas duas semirretas. Então, isso é ângulo, ok? E o que viria a ser ângulos consecutivos? Então, cuidado com as palavrinhas aqui, ó. Então, dois ângulos são consecutivos quando precisa acontecer duas coisas. Quando possuem o mesmo vértice e possuem um lado em comum. Então, nós vamos ver alguns exemplos baseados nesse desenho aqui, ó. Eu tenho vários ângulos marcados aqui, ó. Por exemplo, AOB é um ângulo, esse primeiro aqui de baixo. BOC é esse aqui do meio. COD é esse aqui de cima. Mas eu também poderia agrupá-los. Eu poderia pegar o AOC, onde eu pego esses dois de baixo. Eu também poderia pegar o BOD, onde eu pego os dois de cima. Ou eu poderia pegar tudo de uma vez só, né? AOD, tudo isso. Então, veja a quantidade de ângulos que eu tenho nesse pequeno desenho ali. Vamos analisar agora alguns que são consecutivos. Vamos ver o ângulo AOD. AOD é o grandão que eu falei, né? Ele é consecutivo ao ângulo COD. COD é esse pequenininho aqui de cima, ó. Por que ele é consecutivo a esse ângulo? Bom, ele tem o mesmo vértice, O, e eles possuem o mesmo lado OD, ó. Tanto o ângulo AOD, que é o grandão, quanto esse aqui de cima, possuem esse lado em comum. Então, eles são chamados consecutivos, ok? Um outro exemplo, AOB. AOB é esse aqui de baixo, ó, tá vendo? E o DOC. DOC é aquele lá de cima. Então, eu pulei o espaço no meio, tá bom? Peguei o ângulo de baixo e o ângulo de cima. Eles não são consecutivos. Não são. Por que que não são? Porque eles compartilham o mesmo vértice. Sim, mas eles não têm lado em comum. Não tem. Eles estão bem longe um do outro. Então, eles não podem ser chamados de consecutivos, tá bom? Vamos praticar um pouquinho nessas figuras aqui, ó. Quais ângulos nas figuras abaixo são consecutivos? Então, olha lá, ó, AOB e BOC, ó. AOB e BOC, eles possuem o mesmo vértice e o lado em comum, né? O lado AB. Ou também poderia ser o AOB, o AOC, que é o grandão, e o BOC, que é só o de cima. Também possuem um lado em comum e um vértice em comum, ok? E nesse último aqui, nesse outro aqui, ó, GOF. GOF, que é esse da direita, e o FOE. FOE, esse aqui de cima. Possuem um lado em comum e possuem o mesmo vértice. Ou então tem outros exemplos que nós poderíamos citar também. Poderíamos pegar o GOE, que é o grandão, e o GOF, que é o menor. Um está dentro do outro, mas eles possuem o mesmo vértice e possuem um lado em comum, ok? E eu tenho esse outro conceito que é ângulos adjacentes. Então, dois ângulos precisam ser consecutivos, tá bom? Que não possuem pontos internos em comum, eles são chamados adjacentes. Então, os ângulos consecutivos, eles podem estar um grudadinho com o outro ou um dentro do outro. Já os ângulos adjacentes, eles não podem estar um dentro do outro, eles têm que estar separados. Eles têm que ter apenas o lado em comum. Então, olha aqui, ó, BOC e o COD são ângulos adjacentes, não tem ponto em comum, ok? Então, olha lá, ó, DOC é consecutivo ao BOC. DOC, que é esse clarinho aqui, e o BOC, que é esse de baixo. E eles não têm pontos internos em comum, então eles são adjacentes também. Então eles são consecutivos e são ainda mais adjacentes, ok? E o ângulo DOB, que é esses dois aqui, ó, de cima, e o ângulo DOC, que é só o pequenininho de cima, eles são consecutivos, mas não são adjacentes porque tem pontos internos em comum, ok? E o ângulo, a gente pode dar infinitos exemplos aqui, né? Se eu tiver um dentro do outro, não é adjacente, é apenas consecutivo, ok? Nesse vídeo nós falamos sobre ângulos formados em retas transversais, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Espero que vocês tenham gostado e até breve!